Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Mais um dia frio aí, né? Estamos aqui para finalizar a nossa capacitação do programa Regar, o nosso último dia de capacitação para o grupo de auxiliares técnicos da educação básica, auxiliares de serviços básicos. Novamente aqui com imenso prazer e agradecendo a presença de todo mundo nesse último dia de capacitação. De antemão, queria pedir desculpas, que eu estou um pouco resfriado. Acho que grande parte da população mineira está nessa condição por causa desse frio extremo. Então, às vezes, vou espirrar aqui, mas vamos indo juntos aí, vai dar tudo certo nessa capacitação. Bom, para situá-los onde nós estamos, né? Nós tivemos o nosso primeiro dia de capacitação, onde nós falamos sobre o que é o regar, sobre o consumo consciente, reaproveitamento de água. Vocês, inclusive, falaram para mim aí coisas que vocês vão implementar. Então, fico aí esperando as fotos, hein? Para vocês mandarem para o nosso e-mail contando das implementações. No segundo dia, a gente falou sobre quanto custa a água. Nós falamos, né, sobre preço, valor e custo, a diferença desses três conceitos, né? E falamos também sobre o ciclo da água, desde a captação de água até o tratamento de esgoto e o retorno deste efluente para o manancial. E o dia 3, que é hoje, nós vamos falar sobre saneamento básico em zona rural. Esse é um tema que eu gosto muito, particularmente falando. Isso também sobre a regulação e a relação com a sociedade, também é um outro tema que muito me interessa. Então, essa capacitação de hoje nós vamos falar sobre esses dois temas. De antemão, também gostaria de agradecer as intérpretes de Libra, a Amanda e a Lloyd, que está aí com a gente hoje. E vamos em frente. Não deixem de deixar os comentários aqui, preencher o formulário que vocês já sabem muito bem, formulário de participação, todas as informações aqui na descrição do vídeo. E vamos interagir, manda pergunta no chat, manda comentário, e vai ser muito bom se a gente caminhar dessa maneira. Então, pois bem, como vocês já sabem, né? A gente começa aqui com uma reflexão inicial, e hoje ela é um pouquinho diferente do que a gente tem feito nas capacitações anteriores. Nós vamos entrar no Mente, igual a gente fez nos outros dias, colocar um código que eu vou falar para vocês também, mas nós vamos avaliar 3 afirmativas. E vocês vão colocar uma nota de 0 a 10, variando com o tanto que você concorda, né? Então, por exemplo, vamos supor que a afirmativa era: o céu é azul. Quanto que você concorda de 0 a 10? Olha, concordo 10. Ou concordo 9. Não, ele é azul a maioria das vezes. Às vezes ele tá meio branco, né? Então, você vai arrastar para a nota que você acha que o tanto que você concorda com aquela afirmativa. E aí nós trouxemos 3 afirmativas para a gente discutir aqui. Primeira delas: as tecnologias para o saneamento rural, ou seja, aquele saneamento que é feito na área rural, são as mesmas do que é feito na área urbana, nos grandes centros urbanos. Essa é a primeira afirmativa. O quanto que você concorda com isso? Se você concorda muito, você põe mais próximo de 10. Se você não concorda, você põe mais próximo do 0. Em locais sem saneamento, a mulher é sobrecarregada com responsabilidades adicionais. Então, também esse é um outro ponto. Você colocar de 0 a 10 o tanto que você concorda ou discorda. E a terceira é que as condições de saneamento são melhores na zona rural do que na zona urbana. Então, esse é um outro ponto para você colocar de 0 a 10 lá para a gente. Pessoal, não tem resposta certa. Isso aqui é para a gente refletir e discutir junto sobre essas 3 afirmativas aqui. Eu vou sair do slide e vou lá para o site para passar o código para vocês. Só um minutinho. Opa. Beleza. Vocês vão digitar para mim mente.com no navegador de vocês e vão colocar esse código aqui, ó, 14 50 19 30. 14 50 19 30. E aí você vai ver as 3 afirmativas, você vai arrastar o botãozinho dela para onde você quer colocar, né? O tanto que você concorda ou discorda daquela afirmativa. Lembrando a primeira, né? As tecnologias para o saneamento rural são as mesmas do urbano. A segunda, em locais sem saneamento, a mulher é sobrecarregada com responsabilidades adicionais. E a terceira, as condições de saneamento são melhores na zona rural do que na zona urbana. Então, coloquem aí o que vocês acham. Tanto que vocês acham que aquela afirmativa é coerente ou não, né? Que você concorda ou discorda dessa afirmativa.
Vou dar um tempinho para vocês preencherem. Uns 2 minutinhos aí para quem está participando conosco. Quem não conseguir entrar, tiver algum problema, pode mandar no chat. A gente vai ver aqui os comentários, tá? Fiquem à vontade também para utilizar o chat para fazer essa interação. Vamos ver se a gente vai receber alguma resposta aqui. Ó, recebemos já uma primeira. Já recebemos mais uma, tá equilibrando aqui. Já recebemos 2 respostas. Vou esperar mais um minutinho. Opa, recebemos mais algumas. Eu acho que a gente já pode começar a conversar aqui com essas respostas, né? As tecnologias para o saneamento rural são as mesmas do urbano. Se a gente ver aqui, a média das 4 respostas que a gente já recebeu foi 1,3, ou seja, a gente está tendendo a falar que as tecnologias elas são diferentes, ou seja, a gente não concorda com essa afirmativa. As tecnologias para o saneamento rural são diferentes do meio urbano. Então a gente teve 2 pessoas que deram nota 0, ou seja, eu discordo totalmente que são as mesmas tecnologias. Uma deu nota 1, discorda muito, e tem uma certa proximidade, a outra deu nota 5, se não me engano, também ali no meio do caminho, né? Então esse é um primeiro ponto. E aqui realmente, né, as tecnologias são muito diferentes. Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho na nossa capacitação. Então vocês estão bem afiados aí. O segundo é, em locais sem saneamento, a mulher é sobrecarregada com responsabilidades adicionais. Então a gente tem uma média 7,8, com uma tendência, né, de concordar com essa frase, né, de que as mulheres têm uma sobrecarga. E aí, já adiantando para vocês, né, já tem publicações que mostram que na falta de saneamento, é a mulher que normalmente busca uma água a léguas de distância, né, ela anda até um local que ela pode pegar a água, enche o balde, carrega esse balde para casa, vai ferver aquela água ou fazer alguma ação, ou nem mesmo fazer alguma ação para tirar algum patógeno, uma bactéria ou um vírus que está ali presente na água, né? E já tem vários estudos que mostram realmente isso. Então essa afirmação aqui já é inclusive comprovada cientificamente, que as mulheres elas realmente têm uma sobrecarga quando se fala da falta de saneamento. Elas são normalmente as responsáveis por buscar água longe de casa, às vezes andando quilômetros, para poder trazer esse bem para casa, para cozinhar, para fazer as necessidades. E a última fala que as condições de saneamento elas são melhores na zona rural que na zona urbana. A gente tem aqui, às vezes, uma falsa sensação de que, gente, na zona rural a água é limpa, né? E aí a condição é melhor. Só que a gente sabe que não é só isso, né? Então a gente está falando de saneamento, a gente está falando dos resíduos, do esgoto e da água em si. E o que a gente vê muito na zona rural são ações que elas não são tão apropriadas pensando na saúde da população rural. Então, às vezes, coleta aquela água, não faz o devido tratamento, né, para desinfectar aquela água, gera um esgoto, não faz a destinação correta desse esgoto, os resíduos não são destinados corretamente. Então, há uma tendência, vocês refletiram isso aqui na resposta, de que não são melhores as condições de saneamento na zona rural em relação ao urbano. Né? A zona urbana, a região urbana, ela foi favorecida pelas políticas públicas em termos de saneamento. Né? Hoje nós temos melhores condições nas zonas urbanas do que nas zonas rurais. Eu acho que aqui foi bastante, eu acho que vocês entenderam o recado, a resposta que vocês colocaram aqui refletiram realmente o que se conhece sobre esse assunto, né? Sobre essas 3 frases. E aí nós vamos partir para a conversa em si, para a gente começar a entender ainda melhor essas 3 afirmações aqui. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Parece que não. Então vamos voltar aqui para o slide para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Então, quando a gente pega o rural e o urbano, que é o que nós começamos a conversar, o que a gente vê de diferença nessas zonas rurais e urbanas
que fazem com que o saneamento ele seja diferente, né? Quando eu estou falando da zona rural, eu estou falando de domicílios muito longes, muito distantes, às vezes, um do outro. Então, às vezes, eu tenho uma fazenda aqui e uma outra um pouco mais distante, ou mesmo que não seja tão distante, são casas, não seja fazendas, por exemplo, mas são domicílios que não são tão próximos um dos outros, que permita que eu crie, por exemplo, uma tubulação que conecte toda essa região, seja para levar água, seja para coletar o esgoto. Então, esse distanciamento que a gente vê nas áreas rurais, ela torna inviável a implementação de tecnologias como a gente tem nas grandes cidades, que a água passa na porta de todo mundo, né? E o esgoto é coletado na porta de todo mundo, onde tem coleta de esgoto. Então, isso é uma característica muito própria do rural. Um outro ponto, esse segundo ponto que a gente está falando aqui, é que o rural ele foi negligenciado historicamente. E eu falo isso sem nenhum problema, né? Porque realmente foi deixado de lado, né? Como a população ela se aglomerou nos grandes centros urbanos, as zonas rurais elas foram deixadas de lado em termos de políticas públicas, né? Em termos de incentivo para criar-se condições favoráveis ali para o saneamento, para a saúde daquela população. E um terceiro ponto é a subestimação dessa população rural. A gente tem o IBGE, inclusive, ele faz uma contabilização da população rural que subestima a quantidade, né? Ele coloca aquele valor para menos. A nossa população rural é maior do que se imagina, né? Isso porque algumas zonas rurais, algumas regiões rurais, são consideradas como urbanas, que às vezes os critérios não são tão fidedignos, né? Então, é uma zona rural, característica de zona rural, mas é classificado como uma zona urbana. O que isso faz de diferença? A partir do momento que você subestima, ou seja, coloca aquela área como menor do que ela realmente é, ela passa a receber menos políticas públicas, menos incentivo, menos dinheiro para ser investido ali naquelas áreas, né? Então, essas são 3 características interessantes que a gente pode colocar aqui. Por outro lado, a área urbana, ela tem um contexto contrário. Os domicílios são próximos, então eu consigo conectar todos esses domicílios com tubulação para levar água, tubulação para coletar esgoto. Teve uma valorização histórica, né? O próprio êxodo que teve, né? Saindo do campo para ir para cidades em busca de emprego, de melhor qualidade de vida, entre aspas, né? Isso fez com que fossem valorizadas as áreas urbanas. Então, houve muito incentivo, políticas de governo, para que que o saneamento fosse levado para essas áreas. E, além disso, uma superestimação, né? De que as áreas urbanas elas são consideradas, em termos de quantidade, maiores do que realmente são, né? Dentro de áreas urbanas existem áreas rurais. E aí a gente conclui, com base nisso daqui, nesse contexto, de que os serviços prestados na área urbana são muito diferentes das áreas rurais, né? Quando a gente compara os serviços de água e esgoto nessas duas regiões, eles são muito diferentes. E para isso, as tecnologias utilizadas nessas duas áreas, elas têm que ser diferentes. Eu não posso usar a mesma coisa. Tem uma questão social muito forte na área urbana que precisa ser considerada. Então a gente precisa de conversar sobre isso para entender que há aí uma diferenciação. Pois bem, trazendo aqui para vocês um breve histórico para vocês entenderem de onde que veio toda essa conclusão que a gente conversou no slide anterior, lá em 1912, onde começou um movimento um pouco mais forte sobre a questão do saneamento na área rural, começaram a ocorrer algumas expedições nessas áreas rurais, né, no campo. Essas expedições, elas tinham a intenção de ver a real situação das áreas rurais, né, e tentar, de algum modo, promover a melhoria, né, do saneamento da água, do esgoto nessas regiões. E nessas expedições que eram realizadas, os expedicionários, né, eles concluíram que havia uma precaríssima situação de saúde nas áreas rurais, muito ligadas às condições de saneamento, de água e de esgoto. E aí o Miguel Pereira, inclusive, que fazia parte de uma liga pró-saneamento, né, preocupado com o saneamento na área rural,
ele afirmou que o Brasil é um imenso hospital, né? Justamente pela falta de saneamento nas áreas rurais. Imaginem só, a nossa área rural hoje é grande. Imagina lá em 1912, como isso não era bem maior, né? E aí ele percebe que essa falta de saneamento causa um prejuízo à saúde da população. E aqui eu trouxe para vocês uma foto, né? Que tem aqui na foto Carlos Chagas, que foi aí o grande biólogo responsável por identificar o protozoário Trypanosoma cruzi da doença de Chagas, né? Por isso que chama doença de Chagas, porque foi Carlos Chagas que descobriu esse protozoário. E o Belisário Pena, que também é um importante expedicionário dessa época, com a equipe que estava trabalhando, né? Eles estavam aí nessa expedição e encontrou com essa equipe que estava trabalhando na Estrada de Ferro, lá em Pirapora. Inclusive, Pirapora é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, uma memória afetiva muito boa aí da minha infância. Passei muitos anos lá, muitas férias lá em Pirapora. Então essa foto é lá, né, desse momento em que Carlos Chagas e Belisário Pena e outros expedicionários estavam explorando as áreas rurais e levando informações sobre saneamento e entendendo as condições que essas áreas tinham em relação à água, esgoto e saúde. Tá? Isso tudo conectado. Bom, diante dessa movimentação, a gente começa então a entender como que isso saiu lá de 1912, essa precaríssima condição de saúde, para o que a gente tem hoje, o cenário atual, em relação às áreas rurais. Quando a gente fala de água, o que nós temos? Nós temos aqui nas áreas rurais 55% do abastecimento feito por poço ou nascente. Então, aquela fazenda ou aquele aglomerado, ele perfura um poço, né, um poço artesiano, ou capta direto de uma nascente para fazer o abastecimento e o uso da água. 28% tem rede. O que é a rede? Tem uma tubulação que leva água para aquela população. Às vezes é uma região rural que ela é um pouco mais densa, né? Tem mais pessoas ali, então fica viável levar uma rede ali. Embora não seja, como vocês estão vendo, a principal solução. E o 17% aqui são outras formas. Vai lá no manancial, anda 10 quilômetros, pega aquela água no balde e leva para casa. Ou faz outras soluções, capta a água da chuva, alguma coisa nesse sentido, tá? Em relação à canalização externa, esse daqui é um assunto interessante também, né? O fato de você ter uma canalização 39% desses domicílios da área rural não possuem uma canalização externa para fazer essa gestão das águas, né? E aí a outra parte possui. Isso aqui é alarmante, gente, porque se você pegar a área urbana, esse índice é altíssimo. Não tem 39% que não possui. É muito menor, né? Então as condições são bem diferentes. Quando a gente fala de esgoto, a situação ela piora um pouco, ou muito, né? Qual que são os tipos de escoadouro? O que é o escoadouro? O tipo de solução que ela dá para o esgoto depois que ela usou a água. Usou a água, para onde que o esgoto vai? Olha que tristeza. 64%, grande maioria, esmagadora maioria aqui, utilizam de fossas rudimentares. O que são essas fossas rudimentares? São fossas que são mal planejadas e que elas têm um alto potencial de contaminar o lençol freático. Isso dizendo de uma maneira bem simples. Então, elas são fossas que não têm proteção e aquele esgoto que você colocou na fossa, ele escoa pelo solo e atinge o lençol freático, contaminando com esgoto a água lá do fundo que está abaixo da terra. Então, é uma solução muito inapropriada, né? Para quem quiser fazer uma analogia, é a mesma coisa de falar fossa negra. Só que nós, né, nos tempos de hoje, gente, já não cabe essa terminologia fossa negra, né? É uma terminologia um tanto quanto preconceituosa. Então, a terminologia correta é fossa rudimentar. Além das fossas rudimentares, outras soluções são encaminhamento para valas, rios, lagos e mares, sem tratamento, 16%. Ou a utilização de fossa séptica, essa sim, uma solução adequada para as zonas rurais, né? Uma fossa séptica, ela é revestida,
ela não permite que o esgoto saia da fossa e atinja as águas subterrâneas, os lençóis freáticos. Infelizmente, a gente só tem 16% dos domicílios com esse tipo de tecnologia nas áreas rurais, tá? Sobre a presença de banheiros, essa aqui é uma outra coisa que é bem triste de se ver nas áreas urbanas, né? A gente vê que 15% dos domicílios sequer têm banheiros para serem utilizados, né? Então, uma condição um tanto quanto deprimente você saber que não tem banheiro para ser utilizado e o quanto que essa falta de banheiro traz doenças para aquelas pessoas, né? Traz uma prejuízo à saúde. Então, esse é um dado triste também aí, a não presença de banheiros nas zonas rurais em 15% dos domicílios das zonas rurais, né? E aqui eu vou até abrir um parênteses, aproveitando que eu estou falando de banheiros, é o seguinte, o quanto que, quando a gente fala de zona rural, a gente tem que ter uma percepção sobre a questão social. Por que eu falo isso? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O banheiro, para a gente, é uma questão muito da nossa rotina, né? A gente tem um banheiro aqui na nossa casa, a gente vai, beleza, acabou, faz as suas necessidades, pronto, acabou. Para as pessoas que não têm banheiro, isso é uma mudança de rotina. Isso é uma nova atividade, uma nova ação, uma mudança de paradigma, né? E aí, eu colocar nesses locais um banheiro, fui lá, construí o banheiro, entreguei, olha, fiz o banheiro para vocês, podem utilizar. Não é só isso, gente, né? Aquela pessoa, ela não está acostumada a utilizar um banheiro. Então, tem uma questão social muito forte, de que, além da implementação, é preciso um processo de reeducação, um processo de ressignificação daquilo ali. O que a gente tem de histórico e casos que a gente conversa, né, entre as pessoas que trabalham nessa área de saneamento, é que muitas vezes vai lá, instala o banheiro. Você volta ali um mês depois, o que você encontra é a não utilização do banheiro, a pessoa continua utilizando no meio da mata ou alguma coisa nesse sentido, e às vezes usa o vaso sanitário para acumular água, porque naquele lugar a falta de água é muito severa. Então eles encaram o vaso sanitário como uma reserva de água, para eles usarem para uma outra coisa. Isso que eu estou falando, gente, não é imaginação, não. Isso é fato. Já foi encontrado, já acontece com certa frequência, né? Então, essa ressignificação, essa reeducação, esse processo social é muito importante ser trabalhado nas zonas, nas regiões rurais, tá? Bom, sobre resíduos sólidos. Então, a gente está falando do lixo, né, dos resíduos. As formas de destinação nas áreas rurais. Grande maioria, olha aqui, esmagadora, que é essa parte aqui de cinza, ela é queimado. Essa 58% aqui, ele é queimado. Grande maioria é queimado nas zonas rurais. Depois vem a coleta, né? Porta a porta. Depois a coleta por caçamba, jogar na rua. Olha que tristeza, gente. 11% joga na rua, no terreno, baldio, vala, rio, né? Então, são cenários aí importantes de serem discutidos também em relação aos resíduos sólidos. E aqui manejo de águas pluviais, que é a questão da drenagem urbana, tem aqui, esse aqui é um assunto mais paralelo, inclusive para quem estuda saneamento, muitas vezes é um assunto que é deixado de lado, mas é importante vocês saberem que também faz parte do saneamento, né? Mostra que precisa muito se avançar nesse sentido, né, nas áreas urbanas, nas áreas rurais. 76% não tem bueiro, as ruas não têm bueiro, 76% as ruas sem pavimentação e a mesma quantidade sem meio-fio, né? Então, sem meio-fio ou sem informação, né? Sem informação, 76%. Deixa eu voltar aqui que eu falei errado. Os bueiros, 76% por casos não tem informação e 18% não tem bueiro, ou seja, só 5% tem bueiros. Pavimentação, 76% não tem informação, possivelmente não tem pavimentação. 10% sem pavimentação e 12% com. E meio-fio, 76% sem informação,
sem meio-fio 12% e 11% com meio-fio. Ou seja, trocando em miúdos, nas zonas rurais, apenas 5% tem com certeza bueiros, as ruas, 12 a 13% tem pavimentação e 11% tem meio-fio. Olha como que é muito diferente do cenário urbano, né? É difícil você achar uma rua dentro de um grande centro urbano que não tenha bueiro, não tenha pavimentação e não tenha meio-fio. Nas zonas rurais, o cenário é totalmente contrário. É difícil você achar um lugar que tenha bueiro, pavimentação e meio-fio. Pois bem, esse é o cenário que eu trouxe para vocês sobre o saneamento rural. Agora eu trago para vocês o que a gente tem de solução, né? Otávio, ok, temos esse cenário triste na zona rural, precisando de melhorar, mas o que podemos fazer? Que soluções temos, né? Às vezes a gente fica preso em soluções muito comuns, mas o rural nos traz uma possibilidade imensa, gente, de utilizar, inclusive, questões que estão ali no contexto da zona rural. E um exemplo é essa fossa verde. Eu já vi essa fossa verde implementada e eu acho super interessante, que as pessoas elas passam por ela e nem sabem que aquilo ali é uma fossa, está recebendo esgoto, né? Essa fossa verde, ela faz o tratamento de esgoto por baixo aqui, né? Coloca pneus, cascalho, terra, né? Impermeabilizante. Ela faz embaixo da terra o tratamento do esgoto e por cima fica uma plantação, por exemplo, folhagens, né? Obviamente eu não posso colocar aqui uma plantação que vai crescer uma raiz muito grande, porque senão ela perfura o processo de tratamento de esgoto na zona rural, né? Mas eu posso colocar plantações aqui, plantas, né, de raízes não muito longas, né, para não perfurar. Então, essa é uma solução, assim, pode ser implementada, barata, né? Você usa cascalho, terra, pneu velho para fazer esse tipo de tratamento de esgoto. E é uma das soluções possíveis. A gente tem também o processo de fossa séptica digestora. Aqui eu não vou entrar nos detalhes de dimensão, né, gente? Não é a intenção aqui, né, do que eu tenho que colocar, a quantidade. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o material que vocês podem acessar para ver isso. A fossa séptica digestora, então ela é composta por 3 tanques, né? E aí chega o esgoto nesses tanques, esses tanques vão digerindo esse esgoto no passar aqui de um tanque para o outro, né? Então, essa digestão ela vai acontecendo ao longo dos tanques. Também pode ser feito, por exemplo, com 3 caixas d'água. Você enterra aquelas caixas d'água e aí faz a questão hidráulica, né? De conexão entre as caixas d'água e aí vai fazendo o tratamento do esgoto por meio dessas fossas. Temos a fossa seca. Essa aqui é uma fossa muito utilizada quando está associada com banheiro, né? Você faz tipo a casinha do banheiro, né? Coloca ali o vaso sanitário, a pessoa ela faz as necessidades, essas fezes, urina, papel higiênico, ela vai para essa fossa, já cai direto na fossa e depois ela vai fazer a limpeza dessa fossa quando a fossa ficar cheia. Um outro é o banheiro seco compostável, né? O esquema é mais ou menos o mesmo, né? Vem aqui, faz, né? Tem um banheiro, a casinha, faz as necessidades e aqui funciona como uma compostagem. Depois ele tira esse material aqui e aí, com cuidado e seguindo as instruções, pode inclusive ser utilizado para fazer adubação de uma plantação ou alguma coisa nesse sentido, né? Seguindo todo o protocolo, tá, gente? De respeitando o tempo, a serragem que tem que ser posta ali, isso tudo já é parametrizado, já é padronizado, tá? E precisa ser seguido. Aí você me pergunta, Otávio, queria muito saber mais sobre isso, explorar esse assunto mais, saber como que eu projeto essas unidades que você acabou de comentar aí, essa fossa seca, esse banheiro seco, com compostagem, essa fossa digestora e por aí vai. Coloquei aqui para vocês os 2 materiais que eu acho que são referências nesse assunto. Esse primeiro aqui é se você quiser aprofundar mais sobre como está o saneamento nas zonas rurais no nosso país e onde devemos chegar. Esse material é excelente. Li já ele todinho, acho ele fantástico.
né? E é muito agradável de ler o material da Funasa, tá? Da Fundação Nacional de Saúde. Recomendo, anota aí, Programa Nacional de Saneamento Rural, PNSR. Vai estar PNSR ou... Ele teve uma mudança de nomenclatura, agora eu não me lembro se é... Deixa eu lembrar aqui, peraí. Não lembro se é PNSB, mas se você jogar isso aqui, PNSR, no Google, você vai já encontrar esse documento. Tira uma foto desse slide aí, né? Que aí vocês têm isso guardado. E o outro que fala das tecnologias é o tratamento de esgotos domésticos em comunidades isoladas, né? Ou seja, áreas rurais, comunidades isoladas. Então, esse é um material que fala como construir uma fossa seca, como construir um banheiro seco, como construir uma fossa digestora, com todos os parâmetros, o que você precisa, como que você faz, e por aí vai. Esse livro também é excelente, também é gratuito, os dois são gratuitos, disponibilizados na internet, só entrar e baixar. Então tira uma foto desse slide, guarda, se você quiser aprofundar isso, é muito interessante. Inclusive aí, ó, quem gosta da área de geografia pode tratar sobre essas questões rurais e urbanas sobre a perspectiva do saneamento, né? Então, é um assunto interessante para ser abordado. Antes de prosseguir, deixa eu dar uma olhadinha se temos algum comentário aqui. Só um minutinho. Fazer aquela conferida do meio do caminho. Tá, temos uma pergunta aqui falando o seguinte. A Ana Silvia Gama Pereira Barbosa. Otávio, tem fonte de informação onde podemos saber as regiões onde a carência de saneamento é mais significativa? Ótima pergunta, Ana Silvia. Quando a gente fala de áreas urbanas, os centros urbanos, o melhor site para a gente trabalhar isso é o site do SNIS. S-N-I-S. S-N-I-S. SNIS. Esse site, se você colocar SNIS no Google, você já vai para a página, você consegue explorar lá. Ele tem vários caminhos, inclusive tem um podcast que a Arsai lançou, é o último podcast, que explica como acessar, como procurar essas informações. Então, recomendo esse podcast. O podcast chama Regulação em Foco. Se não me engano, é o episódio 60. A gente fala sobre essa base de informações. Quando a gente fala de áreas rurais, a informação ela é mais escassa. Ela é mais difícil de ser encontrada. Onde eu consigo ter uma noção? Nesse documento aqui, do PNSR, ele tem muita coisa sobre o cenário de saneamento. E quando sair o novo IBGE, o IBGE também é uma fonte. Por que acaba que o saneamento rural ele fica um pouco prejudicado, né? A base principal de informações para eu entender o cenário é o IBGE, o censo. E o censo está atrasado, né, gente? Então, o último censo que a gente teve foi em 2010. Então, a gente está enxergando o rural de 2010. Mas o que aconteceu de 2010 até agora, até 2022? Então, a gente está precisando muito de um novo censo para entender como que está o contexto hoje, para criar políticas públicas para a gente avançar nesse sentido. Então, resumindo, saneamento rural, PNSR, esse livro azul aqui do lado, e censo, IBGE. Saneamento urbano, SNIS, S-N-I-S. Só digitar lá no Google, você vai achar o site do SNIS. E também, se quiser mais informações, pode acessar o podcast Regulação em Foco. Se não me engano, o episódio 60 é o último episódio que a gente falou sobre essa base de informações de saneamento, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ana comentou aqui também sobre a questão do vaso sanitário como reservatório, né? Ser muito impactante. É triste, né? A gente vê isso. É triste e um alerta ao mesmo tempo de que a gente precisa enxergar a questão social quando a gente fala das áreas urbanas, né? Não é simplesmente colocar soluções lá e tchau. A gente precisa entender. Quando a gente fala, por exemplo, de comunidades quilombolas, quando a gente fala de comunidades indígenas, a gente tem que entender a cultura daquele local para tentar contribuir da melhor maneira possível, com soluções que estejam próximas àquela realidade, né? Então, esse olhar mais humano, mais cauteloso, né?
ele é muito importante quando se fala de saneamento rural. Eu sou suspeito, gente, eu posso ficar aqui com vocês até 5 horas da tarde só falando de saneamento rural, do tanto que eu gosto desse tema. É realmente muito importante, eu acho muito relevante e me interesso muito por essa temática. Mas temos que avançar, acho que não temos aqui mais pontos, né? A Ana Silva acabou de mandar aqui no grupo também essas questões. Acho que estão todas superadas. Vamos continuar aqui. E aí a gente vai para essa questão aqui, né? Quando a gente vê esse cenário de saneamento urbano e rural, a gente começa a fazer uma conexão com as agências reguladoras, né? Para que esses serviços eles sejam realmente prestados com qualidade, chega a figura da agência reguladora de modo que fiscalize todo esse processo da água, né? Nas regiões em que ela é atuante, né? Então a gente conecta essa questão da qualidade dessa água e desse esgoto com a atuação das agências reguladoras. E aí a ideia hoje é vocês entenderem um pouquinho mais sobre o trabalho da regulação. Já adianto para vocês, esse não é um tema muito conhecido, ele é um tema que vem numa crescente, as pessoas estão conhecendo mais sobre esse assunto, entendendo a importância desse tema para os dias de hoje, né? E aí a ideia desse finalzinho da capacitação é vocês entenderem ainda melhor e difundirem esse conhecimento nas escolas, dentro da casa de vocês, para os amigos, né? Quando a gente fala da regulação, então, para ficar muito claro para todo mundo, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma entidade que ela vai estabelecer padrões e normas. O que é isso? Ela vai falar, olha, prestador, você tem que entregar esse serviço aqui continuamente, não pode falhar. Olha, você tem que ter no mínimo tantas análises de qualidade da água, por exemplo, né, para comprovar a qualidade. Você tem que ter o sistema desse modo. Então ele vai colocar os padrões que estão ali, que precisam ser seguidos. Segundo ponto, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas no contrato. O que acontece? O município, ele faz um contrato com o prestador de serviços. Vou falar da Copasa, que é mais fácil da gente associar. O município, ele tem ali uma prestação de serviço com a Copasa, né? Então, o município delegou para a Copasa prestar o serviço de água e esgoto no município. Esse contrato, ele tem condições e metas estabelecidas. Essas condições e metas, elas têm que ser acompanhadas pelo regulador. Está colocado aqui na lei federal, né? Que o regulador, o ente regulador, a agência reguladora, ela tem que garantir o cumprimento do que está colocado ali no contrato, em termos de condições e metas, né? Terceiro ponto, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico. O que é isso? É não deixar que chegue para a população e fale assim, olha, nós vamos cobrar R$2.000 pela água, pelo metro cúbico da água, né? Então, não é por aí. Então, vem para esse 4 ponto, que é definir as tarifas. Uma tarifa que ela seja um equilíbrio entre a saúde financeira do prestador de serviços e a condição da população de pagar aquela tarifa. E aí, para essa condição aqui, as agências reguladoras, elas tentam enxergar a peculiaridade dos diferentes grupos de população. Às vezes eu tenho uma população mais carente que precisa de uma tarifa diferenciada, que é o que a gente chama de tarifa social. Então, cria-se uma tarifa para esse grupo. Olha, também entende-se que uma pessoa que consome 100 metros cúbicos de água por mês, muita água, ela teoricamente ela tem uma condição melhor. Então, é que ela pague um pouco mais por isso, né, em comparação com quem consome menos. Então, essa é a lógica da regulação. Fiscalizar se o serviço está bom, colocar padrões e normas e criar as tarifas de modo que seja que traga esse equilíbrio. População, prestador de serviços. Para quem quiser entender mais, pode acessar a Lei Federal 14.026 de 2020, que traz esses objetivos. O que vocês podem me perguntar? Você pode falar assim, Otávio,
Mas só em 2020 que isso foi colocado. Não, isso já tem um tempo, veio lá da 11.445, que é uma outra lei lá de 2007, se não me engano, 2007, e isso veio 2007 ou 2011, agora eu me confundi. Isso veio já de alguns anos, né? Então, já tinha isso posto, e a 14.026, que é de 2020, ela colocou novamente essa importância da regulação e trouxe novos elementos para dentro da lei federal, tá? Então, esse é o arcabouço. Se não ficou muito claro, joga aqui para mim, tá? Para eu entender se ficou alguma dúvida, algum gargalo aí. Bom, o que nós temos hoje de cenário dessas agências reguladoras, essas que fiscalizam, que criam as tarifas? Nós temos registradas na Associação Brasileira de Agências de Regulação 53 agências reguladoras, sendo essas 26 estaduais, que regulam a maioria dos municípios, normalmente de um estado, 22 agências municipais criadas pelos municípios e 6 consórcios, que quando junta alguns municípios ali, cria um consórcio, uma junção dessas de municípios e cria uma agência reguladora para aquela região. Em Minas Gerais, nosso querido estado, nós temos 2 agências que são as maiores, né? Nós temos a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, que é a ARISB. Ela regula em torno de 29 municípios. Quando eu falo em torno, gente, é porque esse número é muito dinâmico, né? Ele muda. Às vezes sai um município, entra outro, e esse número hoje pode não ser 29, mas é próximo disso. E a agência, maior agência de Minas Gerais e maior agência do Brasil em número de municípios regulados, que é a Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, que é a ARSA-MG, que nós estamos aí em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, promovendo o programa REGAR. Então, nós regulamos aí em torno de 640 municípios. Nesse mapa aqui, o que está de azul é regulado pela ARSAI. Então, a ARSAI fiscaliza, cria as tarifas desses municípios, e o de amarelinho da ARISB, né, que são municípios regulados pela ARISB, né? E é esse o cenário no nosso estado, tá? Essas 2 agências são as maiores reguladoras do estado. Bom, vamos então falar um pouquinho mais da ARSAI para vocês conhecerem o nosso trabalho, né? O pessoal tá aqui me lembrando que foi em 2007 a 11.445, tá, gente? Fiquei na dúvida se era 7 ou 11, às vezes dou uma embolada nessas datas. 2007, aquela lei que colocou a regulação, né, dentro da perspectiva do saneamento, já trouxe ela para o contexto do saneamento no Brasil. Agora falando um pouco mais da ARSAI, para vocês conhecerem, né, essa agência que regula a grande maioria dos municípios aí do nosso estado. A missão que nós temos, né, como agência reguladora, é regular de forma transparente, independente e ética, buscando a universalização, a qualidade, o equilíbrio na prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Minas Gerais. Essa é a nossa missão, é o que nós queremos, né? Nós temos avançado muito nesse sentido, o nosso site tem muita informação, depois podem explorar lá, tem muita coisa, relatório, parecer técnico, audiências públicas, as tarifas que são aplicadas, então tudo é divulgado muito por lá e também nas nossas redes sociais, trabalhando de forma independente e ética, sem dúvida, e buscando aqui a universalização, né? O que é a universalização? É levar água e esgoto para todo mundo, né? Serviço de água e esgoto para todo mundo. Aí você não fala levar água e esgoto, porque parece que está levando esgoto, né? Levar água e coletar os esgotos e tratar de toda a população mineira dos municípios que nós regulamos, com qualidade, equilíbrio e prestação. Essa é a nossa missão. Isso é que a gente olha todo dia e tenta traçar projetos para alcançar essa missão. Aí você me pergunta, Otávio, por que o programa REGAR, então, ele é uma atividade que a ARSAI está promovendo junto com a Secretaria da Educação? Porque nós temos a convicção de que é através da educação que nós vamos conseguir alcançar toda a população mineira em termos de universalização, qualidade e equilíbrio. Por quê? A partir do momento que as pessoas sabem o que é o saneamento, o que é regulação, como que isso funciona, elas passam a ser atuantes nesse cenário.
passam a participar, passam a falar, olha, isso aqui não tá legal, desse jeito não é bom, vamos fazer por esse caminho. E aí nós conseguimos transmitir nas nossas normas e na nossa atuação o que realmente a população precisa, né? Qual que é a nossa visão como agência, né? Ser reconhecida pela população mineira pela promoção de melhorias nos serviços regulados e ser também referência nacional pela atuação técnica, íntegra, inovadora e independente, né? Então, nós estamos nesse caminho. O programa Regar também ajuda muito nesse aspecto de visão, né? Nossa visão de futuro. E o que a gente leva como valor? Excelência técnica. Nosso corpo técnico é muito qualificado, muitas pessoas com mestrado, com especialização, anos de mercado na área, transparência, ética, equilíbrio e inovação. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa missão, visão e valores da nossa agência, né, da Arsai, só acessar o nosso site, vocês vão achar lá os nossos objetivos estratégicos, o que nós trabalhamos, né, como objetivo para conseguir alcançar essa missão, visão e valor, né? Então vocês vão poder explorar isso aí no nosso site, tem todas as informações lá. Se der tempo, no finalzinho eu mostro para vocês aqui sobre esse assunto, tá? Antes de passar aqui para as curiosidades, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. A Ana Silva mandou aqui, ó. Quando é SAAI, como que funciona? Muito boa pergunta, Ana. O SAAI, ele é uma autarquia, né, uma entidade autárquica criada no município, né? O município, ele cria aquela autarquia dentro do município. Então, por exemplo, eu tenho SAAI em Tabira, em Passos, em Carmo da Mata, tem vários municípios que têm SAAIs, né? E em Pirapora também, se não me engano, é SAAI. Essa regulação desses municípios, ele é feito quando o município, ou o próprio prestador, procura uma agência de regulação. Então, vamos supor, a gente já regulou SAAI e Itabira, né? SAAI e Itabira procurou a Arsai e falou, olha, temos que regular o serviço aqui no meu município. Podemos fazer um convênio? Vamos fazer um convênio. Então, faz um convênio, né, envolvendo o município, o SAAI e a agência reguladora, e aí a agência passa a regular o serviço ali. Então, nós já regulamos a Arsai, né? Passos, Itabira, Juiz de Fora, Ituiutaba, todos esses nós já regulamos. Hoje eles estão na Arisbe, né? Então eles migraram para a Arisbe, mas nós temos novos. Então hoje nós estamos regulando Araújos, que é um serviço que é uma empresa privada, né? Que trabalha lá. Regulando também ali a Lagoa dos Ingleses, o Alphaville, a Samotrácia, que presta serviço ali. Então é dinâmico, né? Faz o convênio e você começa a regular aquele serviço. Ana, não sei se me fiz muito claro, tá? Se não ficou claro, pode perguntar novamente que eu falo aqui. Sete Lagoas, a Ana me lembrou aqui que também é SAAI, tá? E quem regula os 184 municípios que estão fora dessa conta? Ah, legal, a Soraya mandou isso, né? Soraya Siqueira. Quem regula os 184 municípios que estão fora dessa conta? Esses municípios, eles estão inadimplentes, né? Vamos dizer assim. Porque todos os municípios devem ser regulados. E essa lei que veio agora, 14.026 de 2020, ela tenta amarrar isso para que todo mundo seja regulado. Então, nós estamos nesse processo, né, de conseguir abranger, de cobrir toda essa população mineira. Então, o que acontece algumas vezes também, Soraya? Às vezes o município está inadimplente mesmo, não tem regulação, e está errado não ter a regulação, mas outros também criam agências no local, uma agência do próprio município. E essa agência pequenininha regula só ali. Então, ela fica ali, né, fazendo aquela regulação. A tendência do que nós temos visto com o novo marco é que essas pequenas agências no município, elas se desintegrem e passem a ser reguladas por agências mais consolidadas, com maior conhecimento, com maior corpo técnico, com maior experiência nesse tipo de trabalho, né? Migrando aí para a Arsai, Arisbe e outras agências maiores, tá? Então, esse é o cenário dos 184 que ainda não são regulados.
vão ser regulados em breve. Assim espero, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza, ok. O que nós vamos agora mostrar aqui? Algumas curiosidades importantes sobre regulação e sociedade. E aí focado um pouco, gente, no trabalho da Arsai, tá? Nós temos várias agências. Quem quiser pesquisar, temos a Arcesp, que é a maior agência em número de pessoas reguladas. A Arsai é a maior em número de municípios e a Arcesp, lá em São Paulo, é a maior em número de pessoas reguladas. Temos a ADASA no Distrito Federal, a ARSP, a ARCE lá no Ceará, temos a ARSP, ARES, PCJ, temos várias agências reguladoras, então vocês podem pesquisar. Algumas curiosidades aqui. Tem uma tarifa denominada tarifa social, e eu falei para vocês isso lá no início, para beneficiar famílias de baixa renda. Então, como que eu sei que eu posso estar dentro desse grupo e pagar menos pelo serviço? Entra nesse link que eu coloquei aqui para vocês. Otávio, como que eu faço? Tira uma foto, gente, desse slide aqui quando eu acabar ele, que depois você digita isso lá no Google, tá? Lá no seu navegador, tá? Porque vocês não vão conseguir clicar aqui agora e entrar. Mas dá para vocês depois digitarem desse jeitinho que vocês vão ir lá para a página. Vão ter essa informação. O segundo, a Arsai já fiscalizou ou avaliou todos os 640 municípios regulados. Com exceção de Araújos e Alphaville, que entrou agora, nós estamos no processo. Mas, para trás, todos já foram ou fiscalizados ou avaliados. Então, tem relatório ou parecer técnico de todos os municípios que nós trabalhamos. Então, se você tem curiosidade, entra lá no site da Arsai e consulta o seu município para saber lá como que está o cenário da água, do esgoto no seu município. Tá? Já temos trabalhos em todos os municípios. Terceiro ponto, a Arsai publica um cenário da prestação de serviços de todos os municípios que nós regulamos, dos 640, por meio de panoramas municipais. O que é esse panoramas? Ele é um compilado bem direto. Você entra no site da Arsai e coloca, você pode colocar até no Google, Panoramas Municipais Arsai. Ele vai te direcionar para uma página, você digita lá o nome do seu município e aí baixa um PDF que ele te fala bem diretamente. Qual que é o percentual desse município que tem água? Qual que é o percentual que tem coleta de esgoto, que tem tratamento de esgoto? Quanto que teve a fiscalização? Como que está a qualidade da água? Resume bem geralzão essas informações sobre a prestação de serviços nos municípios, tá? Isso aí, gente, o que isso mostra? Preocupação com transparência. A gente quer que a população saiba o que está acontecendo. 4. Realiza consultas públicas sobre as normas que emite e você pode participar. O que é isso? Toda norma que a Arsai ela vai publicar, que ela tem toda norma que tem um grande impacto, ela vai passar por um processo de consulta ou consulta e audiência pública, que nada mais é do que o quê? A Arsai trabalha dentro de uma norma e coloca para a população, olha gente, estamos querendo publicar essa norma, o que vocês acham? Aí você pode participar e mandar sua sugestão, olha, eu li isso daqui, não é bem assim, faz assim, 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 né? Então você pode mandar sua contribuição para todas as normas que nós colocamos, tá? 5. Dispomos de uma ouvidoria para receber sugestões, elogios, aqui eu escrevi errado, e para esclarecer dúvidas. Então temos uma ouvidoria, eu acho até que o site aqui também, eu comi mosca aqui, me equivoquei. A ouvidoria da Arsai tem um site também muito fácil, você digita lá no Google, ouvidoria Arsai, já vai dar a página da ouvidoria da Arsai. Essa ouvidoria, ela pode receber reclamações, por exemplo, você ligou para o seu prestador de serviço e falou, olha, tá vazando esgoto aqui na minha rua. Aí ela falou assim, então eu vou registrar a sua reclamação, o seu protocolo é o número tal, 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 tal. Aí ela não resolveu. Você liga na ouvidoria do seu prestador, da Copasa, Copanol, seja qual for. Olha, não resolveu. Meu protocolo é XXXXX. Ah, beleza, vou te dar uma resposta em tantos dias. Passou os dias, não te deu resposta? Arsai. Ouvidoria da Arsai. Oi, ouvidoria da Arsai. Olha, entrei em contato com o prestador, o protocolo é esse, ele me deu o prazo de 3 dias, não resolveu. O que você pode fazer para mim? A Arsai vai te manter informada, vai cobrar o prestador a solução, vai correr atrás disso e te dar um retorno. Olha, sobre esse assunto, ficou resolvido isso, isso e isso,
e aí vai te dar um retorno sobre isso, tá? Então, é isso que nós temos aí de interessante para a gente comentar aí os principais pontos, tá? Do trabalho da Arsai. Além disso tudo que eu falei, agora, além dessas curiosidades, a gente tem o Regar, que é um programa que a gente tem visto com muita alegria, muita felicidade e que queremos muito que dê certo, porque nós sabemos do poder da educação e vocês que estão assistindo aí, eu tenho certeza que também vocês sabem sobre o poder da educação. Então estamos aí empolgados e queremos muito que todos participem desse programa junto com a gente. Sobre a ouvidoria, só avisar aqui que a Mayara colocou no chat o link para vocês, tá? Para vocês acessarem, quem quiser saber sobre a ouvidoria da Arsai, como que funciona, o link está aí no chat para vocês. E para explicar também sobre um ponto que talvez tenha passado desapercebido, é que o saneamento ele é composto por 4 vertentes: água, esgoto, resíduos e a drenagem, as águas pluviais. A Arsai, ela regula esses 2 vertentes aqui, água e esgoto, tá? Então o trabalho da Arsai está com foco na água e no esgoto. Os resíduos e as drenagens são trabalhados normalmente pelo próprio município, tá? Então só para deixar esse outro ponto claro para vocês, que às vezes eu falei um pouco rápido e isso não ficou muito claro. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, antes da gente partir para o final. Deixa eu olhar aqui no nosso grupo. Não temos por aqui. Beleza, não temos mais perguntas, tá? Antes de passar para a nossa última reflexão e a gente encerrar, queria mostrar para vocês o site da Arsai, aproveitar que a gente tem um pouquinho de tempo aqui, só para vocês conhecerem como que funciona. Ele é um site muito amigável, viu, gente? Ele é fácil de mexer. Quando você vem aqui, ó, em fiscalização, esse último aqui, você vai achar aqui vários processos de transparência da Arsai. Então, se você clicar aqui em Projeto Mais, você pode digitar o nome do seu município e ver se tem algum produto desse projeto para o seu município. Panoramas municipais é aquele que eu comentei com vocês. Vou até clicar aqui para vocês verem, que é aquele resumão do município. Vou colocar aqui Belo Horizonte. Coloca Belo Horizonte, buscar, você vem aqui e clica. Ele vai abrir para você um documento em PDF, você clica aqui, né? Vai abrir para você um documento em PDF, olha aqui, bem direto, 2 páginas, uma de água e uma de esgoto. Ele te fala quem que é o prestador, até quanto que vale o contrato, qual que é a população do município, qual que é a população na área que o município trabalha, qual que é a população atendida, como que está a qualidade da água, olha aqui, ó, 100% em todas as qualidades, né? Turbidez, tiricha, cor, coliformes, cloro, e outras várias informações. A mesma coisa aqui para o esgoto, como que está a qualidade do esgoto, como que está a população atendida e por aí vai. Então ele é um documento bem direto, que é importante aí para a população saber como que está o cenário no seu município. Aproveitando que eu estou aqui no site da Arsai, não posso deixar de mostrar a nossa página do Regar junto com a Secretaria de Educação. Quando você desce aqui, ó, tem um íconezinho só para o Regar. Você vem aqui, clica no Regar, aqui você vai ter todas as informações do Regar, ó. Os documentos para vocês baixarem, estão todos aqui para vocês trabalharem nas escolas, né? A ouvidoria que eu comentei com vocês também está aqui, ó, ouvidoria, tá? Pode clicar aqui e ter acesso. E aqui várias notícias nossas, né? Sobre os trabalhos da Arsai. E dá para navegar bastante aqui. Para saber de tarifas, tem aqui só tarifas e por aí vai. Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Deixa eu só ver se tem alguma pessoa... Tá, beleza, tranquilo. Deixa eu voltar aqui para o meu slide para a gente fazer a nossa reflexão final, tá bom? A nossa reflexão final, então, para a gente encerrando, não tem problema, a gente não enviou a pergunta, pode enviar, ainda dá tempo. A gente vai responder todas aí, pode mandar. Eu queria saber aí, para a gente encerrar, nós queríamos, né, da equipe do Regar, saber o que você achou da nossa capacitação, né? Queria que vocês contassem para a gente o que vocês acharam. Pode escrever o que vocês quiserem, tá? Eu vou aqui para a página do Mente, para a gente acompanhar.
Deixa eu ver se eu tenho como passar. Beleza. O que você achou da nossa capacitação? Mesma coisa, você vai digitar mente.com e vai colocar lá, ó, 1450 1930, que é o código, e vai escrever aqui pra gente o que você achou. Enquanto vocês escrevem, eu queria fazer aqui um agradecimento, né? Agradecimento à secretaria, e aí na pessoa da Ana Silva, do Jonathan e da Fabiana, que trabalharam com a gente nesse projeto durante essa longa caminhada. Agradecer também o pessoal da Arsai, o time da Arsai que trabalhou diretamente com isso, né? Que é a Luciana, a Maiara, a Amanda, a Luana e a diretoria que esteve muito próxima da gente também, assim como, né, superintendências lá da secretaria, a coordenação, diretoria, todo mundo muito, a própria secretaria, né, todo mundo muito envolvido nesse trabalho, então queria agradecer muito. O pessoal que está aqui no background, o Reinaldo que está fazendo a transmissão, as intérpretes de Libra que participaram todos esses dias, né? E o intérprete, teve um intérprete também. Muito obrigado pela participação de vocês. Só para deixar registrado esse agradecimento. E para vocês que também fizeram essa capacitação junto com a gente, né, gente? Participaram, que está ouvindo offline depois, não está ouvindo ao vivo. Muito obrigado. E vamos ver o que nós temos aqui. O que você achou das capacitações? Leve, agradeço muito, agregou muito no meu conhecimento. Ah, que bom que foi leve, que bom. É importante saber quando vem essa palavra, assim, a gente fica feliz, né? Que não foi uma coisa exaustiva, ou às vezes chata, maçante. Que bom que foi leve. Excelente, explicações claras e objetivas, que ótimo, gente, muito obrigado. Pode mandar sugestões também. Olha, da próxima vez fala sobre isso, né? A gente está aqui aberto para a gente avançar juntos. Muito bom receber esses dois feedbacks. Lembrando que você também pode mandar o seu feedback no formulário que está aqui na descrição do vídeo. Você entra, registra a sua participação hoje e ainda lá embaixo você pode fazer a avaliação. Pode escrever tudo que vocês quiserem. Ficou sem graça de mandar aqui ao vivo porque é um comentário muito específico de melhoria? Pode escrever lá pra gente. Olha, foi exaustivo, ou fala sobre isso, né, aborda esse tema que é muito importante, por favor, mandem pra gente, a gente realmente quer melhorar e a gente está aberto para isso. Colocou aqui, gostei muito, é muito bom ouvir você. Ó, que legal, gente. Obrigado. Muito obrigado, fico muito feliz com esse retorno aí. Gosto muito da área de educação, né? Vocês devem ter percebido. Fico empolgado, gosto de falar bastante. Então, fico muito feliz de saber que é bom me ouvir. Fico muito grato. Bom, acho que não vamos ter mais comentários por aqui. Vamos voltar aqui pro slide. Deixa eu dar uma conferida se alguém colocou alguma coisa nos comentários. A Ana Silva está me lembrando aqui. Deixa eu ver aqui. Lembrete. Favor retomar os prazos de atividades, escolas e disponibilidade da gravação. Perfeito, Ana. Lembrando então, gente, sobre a questão dos prazos, tá? Essas capacitações, elas ficarão todas disponíveis, tanto nesse YouTube do Estúdio Educação, quanto no YouTube da Arsai. Esse de hoje, inclusive, nós vamos passar a gravação para lá também. Então, você vai poder fazer o acesso dessa capacitação offline durante todo o período, tá? A ideia é que as escolas executem as atividades até setembro. Então, a partir de hoje, a escola que já quiser executar as atividades estão aptas a fazer isso. Se ainda restou alguma dúvida, pode nos procurar. Então, esse período agora de maio até setembro é a realização das atividades. Ah, Otávio, mas eu não sou professor, não vou participar. Você é parte da escola, lembre-se disso. Então, converse com o professor, converse com os alunos sobre isso, viu uma movimentação sobre o programa Regar na Escola, faça parte, interaja, vocês estão mais convidados a fazer parte desse processo, tá? Mesmo que não tenha feito parte diretamente, manda pra gente, olha, Otávio, Otávio e equipe Regar, implementamos uma economia de água aqui na utilização da água no banheiro, por exemplo. Olha que legal, manda foto para o nosso e-mail, a gente quer muito saber, tá? Depois de setembro, então, a gente vai fazer uma consolidação interna, está relacionada ali com as cartas propostas, né, da atividade da Miniana, e a gente faz o encerramento no final do ano, e aí talvez avançando um pouquinho no ano que vem para mandar essas cartas
para as entidades responsáveis, tá? Lembrando que nós vamos mandar os certificados para vocês, então registra a participação para a gente mandar esse certificado de participação para todo mundo. Vocês vão receber por e-mail, né, um PDF com a participação. E eu acho que é basicamente isso de lembrete. Pessoal aí do Regar que está no background, se eu tiver esquecido alguma coisa, comenta aí para mim no WhatsApp aqui para eu dar uma olhada. Bom, acho que estamos caminhando para o fim, né? Deixar esse recado novamente, participe das atividades da nossa escola. Não esqueça que para colher a gente tem que regar, então faz isso, regue na sua escola essa ideia, difunda essas ideias na sua casa, no seu meio aí onde você está inserido. Acesse o site do Regar para ter mais informações, baixar os PDFs que estão lá. E não hesite, não tenha dúvidas, não guarde dúvidas, mande e-mail para a gente. Se você não tem habilidade com os e-mails, procure uma pessoa que sabe, o diretor da sua escola, um professor, para mandar esse e-mail regar@arsai.mg.gov.br com as dúvidas, com as sugestões, com os elogios, tudo que você precisa para podermos aí avançar e você caminhar junto com a gente dentro deste programa. Tá bom? Deixa eu dar só mais um minutinho para ver se tem alguma dúvida ou algum comentário que eu esqueci aqui. A equipe está aqui de plantão para me informar do que eu estou esquecendo de comentar. Acho que não tem mais nada, só um minuto. E aí a gente vai fazer o encerramento. Acho que é isso, não temos mais nada. Bom, obrigado, gente.